Olá, como vão? Tenho certeza que todos estão muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. O meu nome é Dileni. Hoje é dia 12 de abril de 2025, sábado. Produtos exclusivos presentes em todas as compras, com o atendimento que você conhece. Desconto de até 50% referente ao valor do correio através do melhor envio. Nas compras acima de R$ 151, você ganha de presente ou um incenso de limpeza Ananda ou um incenso de limpeza Saint Germain. Nas compras acima de R$ 300, mesinha que minha amiga me presenteou. Nas compras acima de R$ 300, você ganha de presente um spray. O desta semana é o de canela, mais o óleo essencial. Tá bem? Nas compras acima de R$ 300. O spray desta semana é canela prosperidade, produto artesanal. Eu não vou passar para não manchar minha lente, porque depois eu fico com a lente embaçada, tá bem? Agradeço aos inscritos no canal da loja online Bom Dia Universo. Hoje, quem não está no YouTube não existe. O canal não é monetizado. E para quem não sabe, a monetização no YouTube é em dólar. E eu optei em não monetizar. Portanto, para que mais pessoas conheçam a loja online e que ela possa vender e eu tirar o meu sustento de minha família, conto com seu apoio, curtindo, se inscrevendo no canal e, se possível, compartilhando o vídeo, se não for te dar problema, ok? Compõe a minha família, 4 gatinhas e o gatinho Frajolinha, mais 3 cachorrinhas. Considere a possibilidade de contribuir com o meu trabalho e me ajude a pagar aos advogados contra a perseguição dos magos negros e do grupinho Chernobyl. Abaixo, passando em sua tela, os dados bancários para depósito e para o Pix. Muito obrigada. Para onde nós vamos? Sabe quando o mestre diz que um dia irá piorar? Então, chegamos nesse momento. Mundo cão. Abro aspas. Antes de dar certo, dará muito errado. Haverá perseguições e humilhações, mas a sua vitória será certa e muita gente se calará. Fecho aspas. Esse post é em agradecimento ao grupinho Chernobyl e ao seu líder, aquele ser que sente que ovula, mesmo sem ter ovários. Eu agradeço com toda a alma, toda a perseguição, porque graças a vocês eu mudei totalmente a minha realidade atual. Sei que para a maioria é estranho agradecer aos meus algozes. Então quero lembrar sobre o conhecimento do mestre, quando ele diz o quanto é importante o executor do destino em nossa jornada. Porque só eles tiveram a coragem de acionar o que pegaram na quinta dimensão, a execução do seu destino, do meu destino, através da dor. Não tá aqui. E assim, através da dor, da execução do nosso destino, eles nos colocam de volta no caminho. Ou seja, quando desviamos do caminho ou nos distraímos com a banquinha
de miçangas. Eles aparecem através da dor, da experiência desagradável, nos colocam de volta no caminho que nós escolhemos e aqui esquecemos. A vocês todos, meu muito obrigada, porque vocês mudaram a minha realidade na dimensão terceira. Ao ser que sente, que ovula, nessa existência nós jamais nos sentaremos à mesa. Mas quando estivermos libertos do ego em outro plano, talvez uma hidrate o cabelo da outra. Beijos, é sobre isso. E eu ainda não posso falar o resto, mas um dia poderei. Agora vamos para a atividade semanal, que é ao ser. Onde estamos? Ao ser ministrada por aquela configuração que o mestre disse que não seria chefe, não funciona. Tchau! Quem veio? A minha malvada favorita, Tia Mal. Olha que maravilhosa, não? Minha malvada favorita, adoro. Como vai? Não precisem ficar aí crucificando-a, porque eu gosto dela. Tem alguns que eu gosto mais, tem outros que eu gosto menos. Eu procuro ser imparcial, porque isso aqui é um trabalho, não é? Eu não estou aqui para ficar medindo com a minha régua, mas eu posso me manifestar, o canal é meu, ela é minha malvada favorita mesmo, ok? Não que eu concorde com as condutas, mas eu tenho uma lembrança romântica dela. Vamos lá. Ao assistir em outra dimensão a palestra da Tia Mal, eu me lembrei daquele nonsense quando pediu para o Pinóquio mandar um abraço para a mãe que fazia nível. Será que ele teria coragem de fazer esse pedido para a Tia Mal? Lembro também do mal-estar causado pelo vídeo da menina dos olhos do fundador, quando foi ministrado por uma desconhecida e não por ele. Se tivesse sido com a Tia Mal, não haveria desarmonia entre as células. Acabou a passada de pano, vamos lá. Tia Mal, a senhora acredita mesmo em tudo o que disse? A nuvem escura já chegou e está em cima da cabeça de vocês. E o que atraiu a nuvem escura foi justamente a ganância. E a senhora sabe o que eu estou falando. A nuvem está aí. E o alô, MP, é a tempestade. Quando a senhora fala mal dos eleitores do nosso mandatário, que dissocia o outro por causa de um celular para tomar uma cervejinha, lembre-se que vocês aí contribuíram para que o mundo bem pior fosse implantado com sucesso na dimensão terceira. E a senhora não foi politicamente correta, porque o eleitor do mandatário que vocês ajudaram a devolver ao poder, ele só está socializando o aparelho.
Infelizmente, às vezes com dissociação do outro. A senhora quer entrar em pausa espiritual? Ou quer mostrar nas entrelinhas para as herdeiras que está dentro, mas que está ao lado delas? Claro! Quando a senhora fala sobre os acordos quebrados e a ausência de palavra, é uma das alternativas acima que é para a senhora escolher. Ou é pausa espiritual ou é para mostrar lá para as herdeiras: olha, eu tô aqui, mas eu não sou omissa. Qualquer coisa me liga. Ou a senhora quer pausa espiritual. Olha, eu sei que a senhora, no fundo, é boa pessoa e não queria nada disso. E por isso vou te dar um conselho. A senhora é boa pessoa, eu não queria nada disso, então eu vou te dar um conselho. Hã? A senhora não pediu? Mas não serei omissa e darei mesmo assim. Se a senhora continuar falando em quebra de contratos, acordos, falta de força na palavra e ganância, a Fred Krueger irá chamar a senhora para uma conversinha. Sim! A senhora não sabia que quando a Fred Krueger chama para uma conversinha, sua cabeça na dimensão quarta já foi cortada? E aqui ela executa? A senhora não sabia? Tô te contando. Seus amigos da ponta da pirâmide nem aparecem, porque é ela, a carrasca, que desce na dimensão terceira com a sua guilhotina para cortar o seu pescoço, e tem assistente também, que ela deve ir limpando o sangue, eu acredito. Então, tia Mal, é melhor a senhora reconhecer o meio, querer fazer justiça e ficar passando recadinhos para aqueles que logo estarão na lista da Interpol de dentro da casa. Não é inteligente. Como que a senhora, dentro da célula, a senhora quer fazer justiça para aqueles que daqui a pouco estarão na lista da Interpol? A senhora será punida. A senhora precisa se definir, precisa acreditar e desenvolver a convicção. Não pode ficar com o pé em cada canoa. Não. Se a senhora estiver em conflito, te aconselho, sim, o segundo conselho, perdão, te aconselho a pedir uma orientação filosófica para o filósofo comediante Costinha. Sim. Canal aberto. Abro aspas. A não ser que você não acredite nele. Você ainda não acredita nele? Fecho aspas. Só com esse conceito acredito que a senhora consiga se definir. Também sei que por a senhora ser ingênua, existe uma dificuldade em reconhecer o meio. O povo daqui de fora, sabe? Atendente do SUS. A senhora tem uma dificuldade. Só que se a senhora aplicasse o conhecimento do azulzinho aqui fora, a senhora teria vida de rainha, porque o conceito principal é reconhecer o meio, antes da manifestação. A não ser que a senhora tenha uma missão forte como a minha. Servir de alimento para as hienas, para os abutres, para os lobos e ratos, enquanto a ordem na casa do mestre é restabelecida. E por falar em limpeza na casa do mestre, a senhora está preparada para cantar as pedrinhas do bingo? Sim, sim. Com licença. Imagina só a senhora com esse vozeirão todo abrindo a banca do bingo. Por exemplo, vou tentar imitá-la, não me leve a mal. Abro aspas, imitando tia Mal, abro aspas. Boa noite. Como vocês estão? Que bom.
Vamos começar a rodada? Vamos lá. Preciso comprar aqui um joguinho de bingo. 22. 2 patinhos na lagoa. 33. Cobra. 94. Veado. 98. 98. Vaca. Já pensou com esse vozeirão todo, cantadora de pedras de bingo? Trabalho digno, acredite. Quanto à programação mental das notícias diárias na mente das massas, isso é o resultado do produto do meio de vocês quando seguraram o conhecimento do mestre. Ao segurar a evolução dos terráqueos, vocês acreditaram que não seriam atingidos? Acreditaram que o resultado do mundo aqui de fora, sendo construído por homens com H minúsculo e sem princípios, lotariam as suas salas? Sinto informar que, além de falta de conhecimento, vocês também não sabem ler. Não se ofendam, eu provo. Disse o mestre, abro aspas, temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Fecho aspas, o fundador. Acredito que a senhora saiba quem disse, porque já esqueceu quem foi o fundador. Então, o objetivo dele era evoluir o homem, porque o homem evoluído construiria um mundo bem melhor. E o que vocês fizeram? O mesmo que a mídia faz, manipularam as massas. Como? Abro aspas. Programando a mente dos patos, ovoides e panos de chão, que o objetivo é a construção de um mundo bem melhor. E que está tudo no básico. Você fica ali. Por que você está aqui? Qual que é o seu objetivo? Ai, manda o bebê lá. MBM. Tá tudo no verdinho, tá tudo no verdinho, tá tudo no verdinho. Pergunta minha. Sou curiosa. Como se constrói um mundo bem melhor sem evoluir o homem? Pode responder? Eu aguardo. Como se constrói um mundo bem melhor sem evoluir o homem? Um homem evoluído nos proporcionaria esse meio que se apresenta? Se vocês não tivessem encontrado a fonte, usufruído da fonte e cercado a fonte, hoje a senhora estaria espantada com a conduta dos eleitores do nosso atual mandatário? A senhora estaria correndo o risco de entrar em pausa espiritual quando ousou a falar que não há mais honra nos contratos, que cada um faz o que quer? Porque a evolução do homem começaria dentro de casa. Claro, os contratos
seriam honrados, a viúva seria cuidada, suas filhas não seriam expulsas e os discípulos do mestre teriam conduta exemplar. Claro, homens evoluídos oriundos da casa do fundador atrairiam o povo daqui de fora, porque todos quereriam saber o que se é ensinado. Por exemplo, não entendeu? Lógico, pineal calcificada, não sabe o objetivo que é o primeiro. Vamos lá, paciência com a senhora, vamos lá. Por exemplo, um homem com princípios, cartão de visitas, não é? Passaria distante de um suposto e possível pecado de lavagem de roupas. Claro. Não é? Olha, se fosse outra pessoa que subisse ao púlpito e se manifestasse da forma como a senhora se manifestou, eu diria que ela é hipócrita. Mas no seu caso, tia Mal, é só ingenuidade. Mesmo. Só ingenuidade. Não reclama. Porque além da despesa mensal com os advogados, ainda tenho que pagar um recurso. Vocês acreditam que há pessoas que reclamam porque eu falo dos incensos? Essas pessoas com a pineal calcificada que reclamam que eu falo sobre os incensos, esqueceram que os incensos são um dos elementos de harmonização celular e também por isso que por elas esquecerem ou desconhecerem que a pineal delas calcificou por falta de exercício mental, por falta de usar um dos elementos de harmonização celular e, portanto, elas, por estarem com a pineal calcificada, elas ficam atrás de um plástico para pendurar, colorido para pendurar no peito. Eu falarei sobre os incensos sim, porque isso aqui é meu trabalho. Além de serem excelentes, é um excelente harmonizador celular. Vamos lá, Padmini azul. Aquele que é usado na atividade que não funciona porque é conduzida por aqueles que o mestre disse que não seria chefe. Padmini azul. Vamos lá. Spiritual Guide, que é usado em outras atividades também, maravilhoso. Ambos disponíveis na loja online Bom Dia Universo. Doeu? Pô, pessoal. Vocês só querem receber, não querem dar nada em troca, nem atenção. Nossa Senhora, é meu trabalho. Eu abri mão do valor em dólar do YouTube por uma missão. Não ajuda comprando, não ajuda doando e ainda reclamam, porque eu fico falando sobre incensos. Só quer o quê? Só o sangue. Foi igual a semana passada. Eu estou ocupada, cuidando do quê? Da minha vida. Então eu fiz um vídeo com conhecimento do mestre. Desculpe eu mudar o assunto, perdão. Fiz um vídeo curto, conhecimento do mestre, Nossa Senhora. Ah, reclamaram. Porque querem sangue. Esse é o nível, ou a falta dele. A filosofia, o conhecimento, para sair pela tangente, não interessa. É o produto do meio, da Arca de Noé sem Noé. Filosofia, quero sangue, quero fofoca, quero historinha, quero kkkk. Eu dou. Mas para sobreviver a toda a pressão que eu estou sofrendo, mesmo, eu estou acalmando a macroesfera. Eu estou acalmando. Eu sou a vítima
E tô acalmando a macroesfera. Eu falo, calma, pessoal, calma. Isso foi um livramento. Calma, 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 calma. Acontecerá o melhor. Eu tenho que acalmar. Não bastando isso, ainda tem reclamação. Ai, vídeo curto. Ai, tava esperando um vídeo melhor. Ai, tava esperando um vídeo maior. A vontade que eu tenho é de deixar só o vídeo atual e deletar todo o resto. Eu não ganho nada com isso. Só deixo o vídeo da semana. Porque eu trabalho hercúleo e tudo que eu passo, vocês não valorizam. Vocês parecem tubarões no mar, sentindo gosto de sangue na água. Poxa, é um mestre. Vocês estão deixando de dar importância ao mestre para dar importância para mim? Para as bobagens que eu falo aqui? Eu fiquei mais importante do que ele para vocês? Não é mais qualidade, é quantidade? Gente velha, tão velha quanto eu. Vídeo curto. Se eu fosse inteligente, eu não falaria isso. Sabe por quê? Eu dependo do que vocês comprem, eu dependo do que vocês me doem. Mas eu não vendo a minha alma ao diabo. O dia que der para eu fazer um vídeo mais longo, mesmo saindo no sábado, no caso desse, eu farei. O dia que não der, será um vídeo curto ou médio com conhecimento do mestre, ou com uma missiva, enfim. A minha função aqui, não sei se vocês perceberam, é outra. E eu já atingi o meu objetivo. Portanto, você deveria estar cuidando da sua vida e procurando estudar o conhecimento do mestre para sair pela tangente. Nós não temos mais tempo, tá? Vamos continuar aqui com a tia Mal. Desculpe, tia Mal. Vamos lá, vamos lá. A tia Mal tem razão. Ninguém quer ouvir mais ninguém. Olha o que eu passei a semana passada. As pessoas só querem o resultado e por isso passam por experiências desagradáveis porque não retêm o resultado das experiências, nem delas e nem das outras pessoas, porque elas não ouvem. Quais as 3 formas de evolução? Meditação, imitação e experiência. Meditar, ninguém quer levantar de madrugada para meditar. Imagina, eu preciso dormir. Imitar, não observa o outro, só observam condutas inadequadas. E aí, ficam ali, seguindo. Experiência. Por que vem a experiência? Porque você não meditou e não imitou. Então vamos pelo caminho mais difícil. Qual que é a experiência? E os demônios agradecem ao seu imediatismo. Voltando ao assunto principal. Paralisia, medo, desesperança, covardia e crueldade são as armas que aquela configuração que o mestre disse que não seria chefe usa para manipular os ovoides e panos de chão, ao invés de libertá-los através do conhecimento do mestre e deixá-los existir. Estou mentindo? Experimentam o ovoide se manifestar sobre o que está acontecendo na Arca de Noé sem Noé e sobre a expulsão das filhas do fundador. Experimenta! O que acontece com ele? Os pontas de pirâmide acionam a carrasca Fred Krueger e a sua assistente para cortar a cabeça de quem ousou a perguntar sobre o assunto sensível. Um outro grande exemplo foi a conduta nada exemplar de vocês na Pandemic.
onde vocês impediram até os poucos que se preocupam com os outros e que queriam ajudar aos que não tinham mais salário porque eles eram autônomos. E fechou tudo. Lembra? Aí sobe lá, lembra? Depois de 2 anos, aquela que não sabe pentear o cabelo. Aí sobe lá, no púlpito, depois de 2 anos, e o que fala? Vencemos a pandemic. What? Vencer o quê, cara pálida? Abandonaram todos a própria sorte. Vencemos a pandemic. Hello? Outro exemplo foi o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, que só resolveram ajudar a publicizar um pouquinho, porque eu levantei a plaquinha. Lembram da plaquinha? Signo sinal. Se você não tiver com a pineal calcificada, você vai lembrar da plaquinha. Lembra quando eu levantei a plaquinha? Aí eles resolveram um pouquinho, para quem se diz nova raça, homens com H maiúsculo, olha por dentro e por fora, fala em nome do fundador, que tem o mestre, Senhor Jesus. Ajudaram um pouquinho, porque eu levantei a plaquinha, então ia ficar chato. Aí eles ajudaram. A senhora tem razão quando diz que existem pessoas boas e que querem ajudar. Então, vou aproveitar o alcance do meu canal, apesar de pequenininho, para divulgar o trabalho de uma pessoa do bem e que ajuda. Sim, o Frei Gilson. Segue no link da descrição o vídeo do Rosário com ele e o Padre Marcelo, que aconteceu na madrugada de sexta-feira. Para quem ainda não conhece, conhecer o trabalho do Frei Gilson. E ainda há tempo para participar do Rosário da madrugada, onde desenvolve-se uma intimidade com o dono da casa. Quem? O mestre? Não. Pineal calcificada. O mestre dele, Senhor Jesus. No Rosário você desenvolve uma intimidade com o dono da casa. Segue também, para sua informação, o @ do Instagram do Frei Gilson, que através da imagem dele faz um trabalho social incrível, ajudando quem realmente precisa, ao invés de ficar construindo escolas que lavam roupas. Tem um vídeo no Instagram do Frei Gilson, que foi um trabalho com a imagem dele, porque as pessoas doam para ele, que ele fez voto de pobreza. Ele é um frei, não ganha nada, não tem conta, não tem nada. Mas tudo que ele ganha com a imagem dele, ele direciona. E através dessa doação, ele ajudou uma casa de mulheres especiais. Não tem crianças especiais, essas crianças crescem e viram adultos. E ele ajudou essa casa de mulheres. É um vídeo de 14 minutos com o resultado dessas doações. Se você não sentir uma dor no coração e vontade de chorar, você morreu por dentro. Ele sim faz um trabalho social em ajuda ao próximo. Esse sim é um ser que faz o bem. Sigam ao Frei Gilson. Olha só, isso é uma boa notícia. Ela falou que não tem boa notícia. Isso é uma boa notícia. Você ficar aí doando seu dinheiro para a configuração que o mestre disse que não seria chefe, você não quer ajudar. Você quer fazer um acordinho com a força para ter um crachá colorido no peito.
a força daí é a força contrária. E mesmo a força contrária está virando as costas para eles. Mas voltando. O Frei Gilson também é perseguido por aqueles que não fazem absolutamente nada por ninguém. Sim, os lobos o perseguem. Aqueles que, ao invés de acenderem a luz do quarto escuro, arrancaram a lâmpada e venderam, porque no escuro prevalece a paralisia, o medo, o caos, e através do caos é mais fácil manipular a massa do que de ovoides. Sigam e ajudam a obra do Frei Gilson. Voltando para o choque de realidade da tia Mal. Vocês conseguem perceber através da ingenuidade da tia Mal como é péssimo viver somente na bolha? Como ela nunca saiu da bolha, nem mesmo para testar o conhecimento, fica aí espantada com o poder de programação do quarto poder. Tadinha! Nós, o povo daí de dentro? Bom, a senhora realmente vive na bolha e essa bolha está em cima de uma nuvem, claro. Seleto grupo na terra de César que faz o bem? Bem para quem? Só se for para quem dirige. Claro. É esse seleto grupo que é investigado sobre vários supostos e possíveis pecados, que só uma configuração que o mestre disse que não seria chefe ousaria praticar? Não contaram para a senhora? Ah, pessoal, por favor, melhor quem for colocar os óculos, quem for colocar os óculos na tia Mal, ir acompanhada de um geriatra, porque ela pode não aguentar o choque de realidade, puf, do mundo bem pior que ela, sem saber, ajudou a construir. Claro. Não dei essa péssima notícia para ela sem a companhia de um bom geriatra. E de preferência, só coloquem os óculos nela após o banho de sol da manhã. Que? Vocês estão aí morrendo de rir, não é? Estão rindo? Estão se divertindo? Podem fazer um Pix na minha conta, porque eu estou lotada de processos para pagar. E ainda tive que recorrer de um. Olha só a produção toda. Toda a produção para eu proporcionar felicidade para vocês. Então, faça favor de me ajudar. Não quero elogio, tô precisando de dinheiro mesmo. Vamos lá. Gente, tia Mal lembrou do Sente ou Racionaliza, gente. Ela lembrou lá no púlpito, no momento. Ela lembrou do Sente ou Racionaliza. É porque vai e volta assim, a mente dela. Ela lembrou. Vocês acreditam? Tô te contando. Não é fofa? Meu, ela é fofa. Maravilhosa. A tia Mal, pessoal, sente. Só que ela não reconhece que quem racionaliza é a configuração que o mestre disse que não seria chefe.
Alguém para tirar a tia Mal do púlpito? Tira a tia Mal do púlpito, porque estão usando da ingenuidade dela para enganar os patos. Os patos, cadê? Os patos. Será que essa será a foto da capa? Não sei. Estão usando da ingenuidade da tia Mal para enganarem os patos. Tadinha! Tia Mal, o tema é sensível, mas como a senhora se sente convivendo com quem só racionaliza? Como, tia Mal? O pato sente. E a senhora convive com a configuração que o mestre disse que não seria chefe. Como que a senhora, sabendo de tudo isso, a senhora consegue conviver com eles? Tá medicada? Só pode. De cara limpa? Impossível. Impossível conviver de cara limpa. Depois de tudo. Tia Mal, pontos luminosos em Várzea. Pontos luminosos na Arca de Noé. Sem Noé, tia Mal. Como é que eu vou te explicar? Algum médico aqui? Algum médico? Não precisa ser geriatra. Mas eu preciso de um médico, porque eu não posso deixar a tia Mal ainda na esperança que após 50 anos, com esse panorama, haverá a construção de um mundo bem melhor através da configuração que o mestre disse que não seria chefe. Tadinha, ela ainda está em 1980, é aquela jovem. Médico, preciso de um médico, por favor. Onde? Ah, ali? Você pode, por gentileza, sentar-se aqui na primeira fileira, abaixo do púlpito, por gentileza. Abra um espaço para o médico, por favor. Já se acomodou? Muito obrigada. Tragam a tia Mal, por favor. O quê? Ela está tomando a sopinha? Não, ela não pode se alimentar agora. Abram um caminho para a tia Mal, por favor, e coloquem-a sentada ao lado do médico. Pronto, acomodada, tia Mal. Ótimo. Então, eu vou explicar para a senhora como é que os grupos luminosos que existem na terra de César não irão permitir que o seu grupo se aproxime deles. Não é pessoal, não. É frequência, ok? Ok. Veja bem, como é que um local que engana a viúva do fundador, que sequestra mentalmente, inclusive, suas herdeiras, as privando de se desenvolverem na macroesfera, que a impedem de conviver com os tios e que as excluem das atividades do movimento fundado pelo pai. E depois de usadas por décadas, foram usadas a imagem delas, mas ali no cantinho, sequestradas. Depois de tudo, de décadas, elas são expulsas. Isso é um grupo de luz? É um grupo de luz isso? Como que a configuração que o mestre disse que não seria chefe usa a imagem do fundador para construir um suposto e possível negócio de bilhão? E que é
investigada por supostos e possíveis pecados através do Alô, MP. Pode ser considerado grupo de luz. A senhora não usa a tecnologia, a senhora é analógica, mas existe uma mensagem enorme viralizada nos espelhos mágicos, descrevendo passo a passo sobre como os iluminados montaram esse suposto e possível negócio. O título da mensagem que está percorrendo em todos os espelhos mágicos é, para ficar mais fácil da senhora localizar, abro aspas, valeria a pena reviver essa omissão, fecho aspas. Com licença. A senhora soube dessa mensagem enorme, descrevendo passo a passo, com o título, abro aspas, valeria a pena reviver essa omissão, fecho aspas. Após a leitura dessa mensagem, a imagem mental que a senhora pediu que fosse feita não é ressonante com a realidade apresentada. Ela é dissonante. Uma palavrinha que descobriram aí, que ficam usando, dissonante. Não dá. Possível. Tudo descrito. O que aconteceu? Hã? Desmaiou? Tia Mal desmaiou? Nossa, chama a ambulância do Sírio, do Einstein, por favor. Desmaiou, não aguentou. Choque de realidade, não aguentou. Não, SUS não, porque ela tem trauma com atendente, filho. Não, SUS não. Ou Sírio ou Einstein, chame. Chegou a ambulância? Graças a Deus. De onde é? Do Sírio? Ótimo. É o hospital que o nosso mandatário adora. Hospital de excelência, Sírio. E também só tem canhota, né? Só tem canhota. Leva ela pra lá. Vocês conseguiram fazer a imagem da história fantasiosa acima? Claro que tudo isso é uma fantasia do mundo bem pior. É só uma história de terror com pitadas de humor para que vocês se divirtam. Porque isso não existe. Não é verdade? Não reclama, hein? Não reclama, porque eu faço vocês rirem com as histórias de terror com pitadas de humor. E você compra da minha loja online, bomdiauniverso.com.br, bomdiauniverso.com. Me ajuda, porque eu tenho advogado para pagar. Porque eu consegui estragar um negócio de bilhão da configuração que o mestre disse que não seria chefe. Você me ajudando, o mestre te abençoará, claro. Não acredita? Abro aspas. A não ser que você não acredite nele. Você ainda não acredita nele? Sabe quem disse, né? O comédia filósofo. Pessoal, negócio de bilhão. Eu consegui destruir. Vocês receberam essa mensagem do espelho mágico? Abro aspas. Tem um título essa mensagem. Valeria a pena reviver essa omissão? Fecho aspas. Não recebeu? Sinal que você não é confiável, porque já chegou até na Austrália. Ninguém confia em você, então.
querendo te passar. Bom, bateria de pirâmides em cobre. Tô afônica porque essa semana eu falei muito. Ó, bateria de pirâmides em cobre. Energiza até 2 litros com água. Após 12 horas, o litro ou a jarra com até 2 litros aqui em cima da bateria com as duas placas de cobre ou com uma só, mas a bateria precisa estar norteada, ok? Você também pode usar as placas energizadas, não precisa colocar água, para algum ponto que você tenha de dor no corpo. Aí você prende a placa com fita micropor e coloca no ponto onde você tem algum tipo de dor lombar, algum problema com o osso. Após a placa, após 12 horas fora da base, ela perde a energização. Ela dura a energização dela até 12 horas. Então eu sugiro que ao comprar a bateria, quando você compra a bateria, vem uma placa, que você compre mais uma placa avulsa, porque assim você sempre terá uma placa carregada. Se tiver insônia também, coloca dentro do travesseiro, mas não na parte que você dorme, pode colocar embaixo, entendeu? Porque senão vai te machucar. A bateria de cobre, ela carrega até 2 placas, tá? E aí, se você quiser aproveitar para colocar até 2 litros de água, você terá 2 placas carregadas, mais a água. E a carga total, ela se completa em 12 horas, tá bem? Na compra da bateria, você ganha de presente um spray para aura e ambiente, mais um óleo essencial. Porque o cobre está caro, então ela encareceu. Esse produto é muito bom. Você que tem alguma dor crônica ou algum problema nos ossos, ele é excelente, tá? Agora, só para energizar a água, você não precisa comprar a bateria. Só para energizar a água, você compra a pirâmide de cristal. Não vai gastar com a bateria para energizar a água. A bateria é indicada para quem tem dor lombar, algum problema com ossos. Eu voltarei a falar sobre esse produto. Esse produto é muito bom e eu darei contarei algumas histórias que eu presenciei de cura em relação a esse produto, tá? Voltando, só para energizar a água, pirâmide de cristal, tá? Vamos lá. Eu voltarei a falar sobre ele. Vamos então para onde? Fala, Deilane! Só piora. Qual o significado da Semana Santa? É um período de reflexão e celebração religiosa no cristianismo, que comemora a última semana da vida de Jesus Cristo, desde sua entrada triunfal em Jerusalém até sua ressurreição. É um momento de recordar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eventos centrais da fé cristã, certo? Certo. Semana Santa é um momento de pequena e microesfera, reflexão, certo? Certo. O movimento aí diz que segue os princípios cristãos, certo? E que falam sobre Cristo com qualquer um de nós, certo? Certo. Então, como é que os iluminados
marcam uma reunião no asilo para falar sobre negócios. No final de semana da Semana Santa. Pode responder? Eu aguardo. Como? Diz que segue os princípios cristãos, que fala de Cristo com qualquer um. Como é que na Semana Santa, de resguardo, além de ficar lá no mês inteiro, com aquele teatrinho de passagem, com aqueles seres nada exemplares de linha de frente, ainda marca uma reunião no final de semana da Semana Santa, quando é uma semana de resguardo, e que falam sobre o mestre do mestre? Como? Momentinho, telefone. Oi, Lucas. Scherer. Como está, tia Mal? Ah, tá no soro? É? E a pressão? Como é que tá a pressão dela? Subiu? Nossa. Ah, vai ficar em observação? Tá bem. Tá. Está ótimo. Tá ótimo. Ela está no hospital onde o nosso mandatário adora ser cuidado? Não, tá ótimo. Se ela estivesse no corredor do sul, seria uma preocupação, mas ela está num hospital de excelência, onde o nosso mandatário adora ser cuidado, então tá tudo bem. Você vai fazer agora, tomar um café? Tá. Não, eu estou fazendo o povo aqui, virei comediante, sim. Não, comediante, não comédia, porque comédia ninguém leva a sério. Comediante, sim. Quando eu estiver terminando o vídeo, te envio uma mensagem por telepatia para você me atualizar sobre o quadro de saúde da tia Mal, tá bem? Ela é uma querida e estamos preocupados. Ah, não, eu fiz uma pergunta pro pessoal aqui, estou aguardando a resposta. Felizmente a tia Mal não está aqui, senão ela não iria suportar a pergunta. Não. Qual pergunta? Como é que os iluminados, entre aspas, marcam uma reunião no asilo para falar sobre negócios, entre aspas, na Semana Santa? Foi essa pergunta que eu tô aguardando a resposta antes de você ligar. Depois você assiste o vídeo. Tá, um beijo, viu? Daqui a pouco nos falamos. Tchau. Chegaram a alguma conclusão? Só não respeita a Semana Santa quem não é cristão e quem trabalha para as trevas. Falei alguma bobagem? Tenho outra pergunta para vocês. Claro. Sou uma mulher que gosto de incentivá-los a pensar, porque vocês perderam a capacidade de raciocinar. O fundador! Vocês lembram ainda quem é? Fundador. Teria essa conduta de desrespeito com o mestre dele? Então, como é que você ainda participa de um lugar que tem uma configuração que o mestre disse que não seria chefe? E ainda passa por cima de Jesus Cristo, não respeitando a Semana Santa e toda a egrégora que ela representa. Como é que você acredita que sua vida mudará para melhor frequentando um local que serve às trevas? O mestre nos orientou que em 2 datas não faria nem atividade semanal que funcionava com ele e que funcionará com a filha dele. Quais datas? Cara pálida, Sexta-feira da Paixão e Finados. Por que essas datas? Cara pálida, porque nessas datas as energias são densas. Então, a quem servem os seres que não respeitam essas 2 datas? A quem eles servem?
Servem aos demônios, claro, porque só os demônios se reúnem após o fechamento dos portões do inferno, após a consumação da passagem do Senhor Jesus e após ele descer à mansão dos mortos. Só os demônios, claro. Portões fechados dos infernos, fechados após o martírio e crucificação do Senhor Jesus. A configuração que o mestre disse que não seria chefe serve aos demônios. Por isso eles convocaram uma reunião para tratarem sobre negócios na Semana Santa. Essa a egrégora que se alimenta de você, seu trouxa. Exposed em Várzea. E aí, vocês em Várzea ficam pausando espiritualmente os ovoides e correndo riscos de eventualmente irem conversar com os investigadores para explicar o que significa a tal pausa espiritual. E para esclarecer como que é esse procedimento. Entendedores entenderão. Então, cuidado com a forma de como vocês vêm conduzindo o afastamento dos ovoides. Eu mesma tenho experiências desagradáveis em delegacias. Então, é melhor não arrumarem mais esse tipo de problemas para vocês. Não posso falar mais sobre esse assunto porque o meu jurídico me impediu. E para piorar para vocês, os inquéritos estão na mesma delegacia dos inquéritos dos supostos e possíveis pecados contra as leis de César. Agora, quanto às intimadas, espero que os demônios paguem ao menos os advogados para acompanhá-las ao depoimento. E para lembrar vocês que o mestre jamais faria reuniõezinhas, principalmente para pausar quem não concordava com ele. Ao contrário, ele ensinou que as pessoas existissem. Era para você existir. Cuidado com o fatal, porque a bolinha voltará. Será que vocês precisarão passar pela experiência desagradável do testemunho de responder a um bético de que um método atualizado não é aprovado pelo fundador? Ele mandou a bolinha para vocês. A bolinha já voltou em vocês. Porque vocês irão passar por essa experiência desagradável. Se vocês estivessem fazendo o que ele deixou, vocês não iriam passar por essa experiência desagradável. Ah, Di, mas você também foi. Não, a minha missão foi servir de alimento para tudo isso que está acontecendo. É outra história. Acredito que a maioria aqui está estranhando eu estar aconselhando as operárias da configuração que o mestre disse que não seria chefe. É que eu estou fazendo um rosário, o Santo Rosário da Quaresma com Frei Gilson, e essa experiência tem me ajudado a refletir, a desenvolver a prudência, o discernimento e a sabedoria. Então, ao invés de só apedrejá-las, as ausentes de luz, eu resolvi acolher, lembrando-as sobre o efeito da bolinha que sobre elas já caiu. Nenhum poder, cargo ou salário vale o acionamento da lei da fatalidade. Nenhum. Abro aspas.
a não ser que você não acredite nele. Você ainda não acredita nele? Fecho aspas. Ainda há tempo para uma reflexão e reformulação. Sobre o exposed processo do DNA versus asilo. Com licença. Nosso próximo assunto. Sairá uma intimação para o corpo jurídico do DNA se manifestar sobre os embargos de declaração do asilo, em relação àquela decisão da juíza que determina ao asilo cumprir a liminar com visitinha do oficial de justiça e tudo. Tudo que eu passei, eles estão passando também. E multa caso descumpra. É a bolinha. Não entendeu? Vou explicar. O que foi essa movimentação processual nessa ação que o DNA precisou propor contra o asilo no ano passado, porque eles a expulsaram de lá. Recapitulando. Lembram que há um tempo atrás a juíza tinha decidido que o asilo deveria sim cumprir a liminar, inclusive determinando a visitinha de um oficial de justiça no asilo para intimar os dirigentes e diretores sobre isso e até estipulando uma multa caso eles não cumprissem a liminar, permitindo que o DNA, marido, filha, irmã e eu, Delany, mas quem ela bem entendesse, entrasse no asilo? Hashtag autoriza Delany, lembra? Recapitulando mais ainda, o DNA tentou entrar no asilo, o marido dela não pôde entrar, então ela peticionou o processo colocando um vídeo com o Chico Linguiça tremendo porque o eu maior dele gritava: não faça isso porque ela é a essência que o mestre deixou para a terra. E depois disso, eles entraram com um recurso com a própria juíza para tumultuar o processo. Vocês lembram? Pois bem, no dia 11 de abril de 2025, ontem, houve uma nova movimentação da vara mandando uma intimação para o corpo jurídico do DNA se manifestar sobre isso no prazo de 5 dias. 5 dias. Dessa forma, a juíza garante que todas as partes sejam ouvidas, tenham oportunidade de se manifestarem e tal, tanto de um lado quanto do outro. Ok. Após a manifestação do corpo jurídico do DNA, ela emite, e depois da análise da manifestação de ambos os lados, ela, a juíza, emitirá uma nova decisão. Então, a novidade é essa. Eu tenho colocado no rosário da madrugada o meu desejo de que a juíza favoreça novamente ao DNA, a entrada do DNA, porque assim o DNA, ela me levará junto com ela para o asilo. Claro, a juíza favorecendo novamente a entrada do DNA, eu posso entrar com ela e tomar café na fazendinha, abrir os canais no local apropriado, abrir mais os canais, né? No local apropriado. E à noite fazer um brigadeiro de colher, onde apreciarei essa iguaria com ela, DNA, seu marido, sua filha, sua irmã, e olharemos para o céu e tentaremos descobrir em qual estrela o pai delas está. Vocês já fizeram essa brincadeira? Você fica olhando para a estrela, aí você conversa com a estrela, aí a estrela te responde. Nós vamos fazer isso. Eu não sei se ela já brincou disso. Eu ensino ela a brincar. Já quero deixar registrado que se eu estiver com ela, com DNA, e os dirigentes enviarem novamente o Chico Linguiça para cumprir uma ordem que eles, os dirigentes, por serem covardes, não têm coragem de executar, eu ligarei para o 190, eu ligarei para a polícia e a liminar será cumprida. Dessa vez, ela não voltará para São Paulo com a família, não. Além de eu ligar para a polícia, chamarei a imprensa local para registrar o momento.
Vocês sabem que eu sou bem relacionada e a imprensa local já está esperando esse momentum para dar esse furo jornalístico. Repetindo, se ela for impedida, haverá polícia e imprensa chamados por mim. Ela é uma libriana evoluída, claro, é a essência que o mestre deixou para a Terra. Eu não! Além de reconhecer o meu limite, eu ainda adoro um barraco. Adoro um barraco. E nem a egrégora do Rosário da Madrugada vai segurar o meu lado Vera Verão, interpretado pelo saudoso humorista, esse sim, humorista, Jorge Lafon. Lembra? Coloca a Vera Verão aí, gente. Epa! Veja lá como fala, sua sirigaita! Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga Verão. Então, aviso. Se eu não estiver no carro com ela, é melhor vocês cumprirem a ordem judicial da juíza e deixarem ela entrar com a família. E vocês recorrem, vida que segue. Olha lá! Quem tá? Sua família? Deixa entrar. Porque se eu estiver junto, e a probabilidade disso acontecer é grande, eu sou o outro lado da balança. E esse lado aqui é baixo. Será pior. Deixa ela entrar, ela vai ficar lá com a família dentro da casa dela. Vocês sabem que ela é discreta. Vocês vão recorrendo até ter a decisão final. Porque senão eu vou incorporar a Vera Verão. Com prazer. Recado dado! Momento, o telefone tá tocando. Boca Shelly. Oi, Shelly. Como está, tia Mal? Nossa, terá alta amanhã? Ótimo! Ótimo, que bom. Recomende para a família que ela não assista ao meu vídeo de hoje. É melhor deixá-la acreditando que um mundo bem melhor ainda será construído pela configuração que o mestre disse que não seria chefe, do que ela ter que enfrentar a triste realidade que será ela ter que cantar pedra porque virará bingo. Que bom que ela terá alta amanhã. Sei, pressão normalizou, tá no soro, certo? Tá bem então. Querido, tô terminando aqui, não deu tempo nem de eu te mandar a mensagem por telepatia. Um beijo, viu? Nos falamos mais tarde. Vocês ouviram? Tá tudo bem com ela. Foi só um choque de realidade. Para isso, lembrarei um ditame. Abro aspas. Haverá um dia em que deveremos deixar de ser as crianças que sempre fomos, deixar as ilusões de lado e encarar a vida hostil tal qual ela se apresenta. A isso eu chamo de educação para a realidade. Fecho aspas. Freud. Nos dias de hoje, onde as pessoas perderam a capacidade de pensar, é preciso avisar o óbvio. Então aviso que na próxima semana
não haverá vídeo. Carta de princípios. Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com H minúsculo, e um meio digno se faz com homens com H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. E dado esse respeito que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos, em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios. E por isso não agredimos os que nos contrariam, simplesmente retiramos-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. 1980, mestre, feliz Páscoa.